Olá a todos, damos início ao sarau em homenagem ao poeta Joemir Silva. Esse sarau virtual foi premiado pelo edital de auxílio emergencial à cultura da Secretaria da Cultura de Porto Alegre. Joemir Silva é um poeta nascido em Palmares do Sul, no litoral do nosso estado. Ele teve uma incursão muito curta aqui nessa terra, mas deixou legados extremamente importantes para quem conheceu e acessou a poesia dele. Percorreu todo o país em aventuras políticas e aventuras musicais, atrás da eterna musa inspiradora dele, Maria Bethânia, e o tempo que passou aqui em Porto Alegre, fez grandes parcerias, conquistou grandes amizades e deixou um legado de um livro chamado Meus Quintais Imaginários, que foi viabilizado através de financiamento coletivo, e a obra dele que ficou para a gente seguir mostrando e dando continuidade à poesia dele nesse plano. Joemir nos deixou ano passado, prematuramente, aos 27 anos de idade, e a gente está aqui hoje para celebrar essa pessoa, esse poeta, esse artista, e continuar perpetuando a poesia dele entre amigos, familiares, irmãos, né, e irmãs de criação. Eu queria dar um salve a todos que estão aqui com a gente hoje. Olá, pessoal. Olá. Boa noite. Obrigado pela presença, pela parceria de todos. Eu queria começar perguntando para o João, que é irmão do Joemir, qual foi o legado, João, que o Joemir deixou na tua vida? Bom, primeiramente, boa noite. Obrigado também pelo carinho de todos, pelo convite, né? Que foi me senti muito satisfeito com o convite, Deus, da primeira vez que o Rafa veio falar comigo e tudo mais. E o legado que ele deixou, assim, ó, eu posso dizer que são em poucas palavras o legado que ele deixou, porque tudo começa com um aprendizado que eu aprendi muito com ele, sabe? E ele gostava de dizer assim para mim, eu tinha costume de dizer, mas eu não gosto daquela pessoa, e eu não gosto, e ele pegava minha mão e falava, não é que tu não gosta daquela pessoa, primeiro tu tem que conhecer aquela pessoa, tu tem que conversar, tu tem que abrir um diálogo com ela, e mesmo tu não gostando, tem que dar um bom dia, uma boa noite. E entre outros legados também, como ser mais família, como ser família, como ter amigos de verdade, como tu saber a natureza, saber ler, tu querer ser alguém na tua vida. Isso ele sempre deixou, e até hoje eu digo para eles aqui em casa que, sabe, a saudade ela sempre vai ter, sempre vai aumentar cada vez mais, a gente vai ter saudade, só que essa saudade ela é misturado com felicidade, porque tudo que ele deixou para nós foi exatamente ser feliz. Com esse livro maravilhoso, com as amizades maravilhosas que ele tinha, com pessoas que até mesmo nem eu conhecia e chegam em mim e falam, teu irmão era isso, teu irmão era aquilo, teu irmão era maravilhoso. Então só a partida dele foi muito triste para todos nós, mas uma coisa que nós temos que ter em mente, ter na nossa cabeça, na nossa consciência, é que ele deixou esse legado, esse livro, as amizades, que são vocês que estão aqui. Me senti até muito grato, disse aqui para todos os familiares, disse até para minha mãe, não são todos que vão participar, mas eu vou estar pela nossa família, vou estar lá dando as mãos junto com eles pela nossa família. E o legado que ele deixou foi isso, o aprendizado. Sempre aprendi com ele, vou sempre levar comigo esse aprendizado. Ser humilde, ter caráter, ser honesto com as pessoas e ter integridade. E foi isso, Rafa, foi esse legado que ele deixou para mim. Somente isso eu tenho a dizer aqui, tá? Muito obrigado. Que bonito, João. Obrigado pelo teu testemunho, pelas tuas palavras aí. Sem dúvida, são características muito comuns a ele, né? A amizade, a lição, né? E essa energia boa que ele trazia pra gente, né? Eu queria perguntar o que tu trouxe pra gente de poesia do Joemir ou sobre o Joemir, né? Eu trouxe aqui o poema de Santo Agostinho, que ele gostava muito, até me lembro como se fosse hoje, nós estávamos no ônibus, eu trabalho em ônibus, e ele veio, sentou do meu lado,
e disse: chega aqui, meu irmão, chega aqui que eu vou te mostrar uma novidade. Ele estava sempre com a novidade dele. E chegou e falou: o que tu acha desse poema aqui? Eu falei: bah, poema chocante, esse poema parece que não combina contigo. Mas ele disse: não, esse poema combina comigo. E eu dizendo que não combinava com ele, ele dizia: combina comigo. Quando eu disser que combina, é porque combina. E sabe que hoje a minha irmã, ontem mesmo a minha irmã veio com esse poema para mim, eu disse: barra, olha, esse poema foi um que ele mostrou no ônibus para mim. E assim, eu fiquei arrepiado. Eu até consigo, sabe, ontem mesmo, antes de dormir, eu li bastante esse poema e é difícil. Mas vamos lá, porque a gente tem que ser forte. Como eu disse para vocês, é mostrar o sorriso no rosto, a felicidade, que era o que ele queria. E vamos lá. Pode? Vamos soltar o poema, então? Pode, por favor. Então, vamos lá. O poema de Santo Agostinho. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome, que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuem vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos. Agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Esse é o poema, Rafa. Queria deixar essa mensagem, esse poema maravilhoso. Muito bonito. Como eu disse para ti, li bastante e trouxe ele aqui para vocês, para passar essa homenagem ao meu irmão tão querido que se foi. Mas como eu disse, o sorriso e a felicidade sempre vai continuar. Sem dúvida, ele amava esse poema e em alguns saraus que a gente produziu junto, ele leu, ele declamou esse poema e hoje ele tem uma simbologia marcante, né? Por ele não estar mais entre nós aqui fisicamente. E diz muito. Obrigado por ter trazido esse poema, muito, muito bonito, muito simbólico mesmo. Outro parceiro de criação, de amizade do Joemir foi o Renato Saraiva, que está com a gente aqui hoje. E, Renatinho, eu queria te perguntar também, qual o legado do Joemir na tua vida? Oi, Rafa. Oi, pessoal, olá. Tudo bem? Boa noite, né? Em primeiro lugar, também agradecer esse momento aqui, agradecer a produção desse espaço, que é muito importante, né, essa homenagem, para a gente pensar também esse legado do Joemir. E para mim, assim, particularmente, acho que tem duas coisas, assim, né, que me marcaram. Em primeiro, claro, a poesia, né, que foi o que a gente mais construiu junto, né, eu pude escrever com ele um dos capítulos do livro, né, o prefácio também do livro, né, e eu já escrevia um pouco, assim, de poesia antes de conhecer o Joemir, assim, na época do colégio, mas era algo que tinha ficado um pouco para trás, assim, na minha vida, assim, né, até logo antes de conhecer o Joemir, eu tinha voltado a escrever um pouco, assim, né, acho que algo como uma espécie de uma meditação, assim, para mim. E foi muito engraçado, porque o papel que a poesia acabou tomando na minha vida eu jamais teria se não fosse o Joemir, né? Então acho que esse papel da poesia que ele trouxe na minha vida foi muito importante, assim, acho que não existiria sem ele. Mas também em segundo momento, assim, acho que uma das coisas mais importantes que o Joemir trazia era o papel da amizade, assim, né? O Joemir, ele agregava as pessoas, né? Ele reunia pessoas de lugares, de ambientes diferentes, pessoas com personalidades diferentes, né? Ele conhecia um amigo e já queria apresentar esse amigo para um outro amigo dele, porque ele achava que iam se dar bem, né? Então, acho que essa característica dele, assim, a forma como ele sempre valorizou muito a amizade, acho que ficou muito marcado para mim, né? E é como a gente se chamava, né? O Joemir hoje, para mim, continua sendo um irmão, né? Um irmão de alma, de poesia.
Que bonito. Era muito dele, agregar pessoas, né? Reunir, falar, tu tem que conhecer tal pessoa porque ela é boa nisso e ela tem isso a ver contigo. E ele sempre conectava, né, as pessoas. É uma característica bem marcante do Jô, realmente. E o que tu trouxe pra gente de poesia dele ou sobre ele? Então, eu reuni alguns poemas do livro dele, né? Então eu vou começar com um que se chama Um Olhar Humano, né? É um poema que está na primeira parte do livro, né? Imaginário. Então é um poema bem marcante, assim. Até ele mencionava muito que tinha um pouco a ver com a nossa forma, assim, de relacionar, talvez um pouco com o meu jeito, talvez, não sei. Né? Ele via nos poemas também muito das outras pessoas. Então, Um Olhar Humano. Ele olha para a natureza e consegue captar sua pureza, conectando a si mesmo, através das partículas que as folhas lançam. Ele olha atentamente para cada metro da floresta. Seus pés firmes ao chão ressequido dão a ele a possibilidade de vivenciar esse processo. Uma busca pelo seu próprio ser, por sua identidade. Viver rodeado pelas árvores é tudo o que ele precisa. É sua paz interior. O seu refúgio predileto, o recanto para a alma. Ele sobe até a montanha mais alta, lá encontra-se uma cabana charmosa, que construiu calmamente ao longo de anos, para contemplar a natureza vasta à sua volta. Ele deita na rede e, olhando para as estrelas, conversa com elas, a seu modo. E elas respondem com um céu estrelado. Esse foi, então, Um Olhar Humano. Que lindo, que lindo. Tem mais algum poema que tu separou? Tenho mais um, para essa primeira parte, então. Né? Esse é Raio de Sol, que se encontra já na segunda parte do livro, né, K, que é uma parte do livro que diz mais respeito aos amores, né, amores platônicos, é algo que sempre foi muito marcante na vida do Joemir também, né? Então esse acho que é um dos poemas que é mais representativo, talvez, desse capítulo. Então, Raio de Sol. Raio de sol que ilumina meu dia. Não só o dia, mas a vida. Chega o momento mais esperado, encontrar-te. Chega a hora de olhar-te, de poder presenciar esse sorriso tão vasto, que ecoa pela imensidão da minha mente e que balança o meu ser. Os dias são mais belos, as flores são mais felizes, os aromas mais prazerosos, quando você passa e deixa um pouco de você. Olho pela janela e já é noite. O peito aperta, a saudade mata, mas a certeza que irei te ver logo pela manhã é o que me guia para dormir e sonhar com teus gestos. E quando acordar, poder presenciar a tua luz pairando por todos os lados. Raio de Sol, então. Falar. Esse é o Joemir romântico, né? Esse é o Joemir romântico, exatamente, né? Um lado bem importante para ele. Eu lembro dele me falando desse poema aí, da pessoa que inspirou. Ele tinha um lado romântico também muito bonito. Na verdade, a poesia dele ela é muito solar, né? Totalmente a ver com Raio de Sol. Assim, é uma poesia muito otimista, né? Sim. Então, que ilumina, né? Que ilumina, que cabe até uma melancolia, mas era mais sol do que propriamente, né, sombra, enfim, esse lado da gente mais melancólico. É verdade. Obrigado pelos poemas que tu trouxe, Renato. Obrigado, Rafa, eu que agradeço. Eu queria falar agora, então, com a Letícia, que é também uma outra amiga, parceira de jornada, parceira de poesia do Joemir. Lê, queria te perguntar qual o legado que o Jô deixou na tua vida. Oi, galera. Então, gratidão por esse espaço, assim. Acho que onde ele estiver, ele vai estar pensando, gente, sou muito maravilhoso mesmo que tá todo mundo fazendo isso por mim. Pensar no Jô, eu acho que é as diferentes formas de como criar afeto, né? De como criar sentimento, de construção de vínculos, assim, né?
E eu acho que o legado maior que ele deixou para mim, além da nossa amizade, da nossa militância, né, que iniciou a nossa amizade na militância, eu acho que é ele poder fazer eu me reconhecer enquanto poetisa, né? Porque eu escrevia, e sempre escrevi, mas não me identificava como poeta, né? Me identificava como uma mina que escreve, né? E ele me chamava, usava a nomenclatura, minha amiga poetisa, tu é poetisa, e sempre falava isso para as outras pessoas, para mim, escrevendo, falando. Então, eu acho que dos legados mais importantes que ele me deixou é eu poder me reconhecer enquanto poetisa. E que bom que eu pude me reconhecer enquanto poetisa quando ele ainda estava aqui. Eu já começava a dizer, ele ficava todo bobo, assim. E acho que o significado de amizade, assim, das configurações de amizade, dos afetos, essa questão de que todo mundo conhece todo mundo, porque o Jô falava com um carinho tão grande de um e de outro, assim, que quando a gente se via, a gente super parecia, quando enrolava os encontros entre um amigo e outro, que ele já falava, parecia que a gente super já se conhecia há um tempão, porque ele falava tão bem e com o coração tão aberto das pessoas, né? Então, eu acho que é isso, assim, o legado de falar o que se sente e de ver potência no outro, né? Como ele viu potência em mim. Acho que é isso. Eu acho incrível que ele tinha esse poder de te empoderar das coisas, né? Dizer, tu é capaz, tu pode fazer isso. Sim. E é, para mim, dos grandes, né, uma das grandes colaborações também que ele deixou na minha vida. Faço muito, concordo muito com o que tu falou aí. Eu queria te perguntar o que tu trouxe pra gente de poesia, que tu separou para nós. Sim, eu separei, assim, para essa primeira parte, uma poesia que ele fez para mim. No dia do lançamento do livro, ele autografou, né, o livro, e daí no final do autógrafo ele me disse que em outro momento seria eu autografando para ele, né, o meu livro. E daí eu dizia, não, tu tá viajando. E ele, não tô não, vamos fazer isso daí. E daí ele escreveu, acho que a parte do autógrafo eu acho muito importante, assim, que ele escreveu: receba esses versos sinceros, verdadeiros. Eu te amo por inteiro, sem medo. Mulher, tua presença me inunda. Por ti tenho amor, só amor. E daí ele escreveu pra mim, assim, foi muito massa esse momento. E depois a gente, no dia que que ele tava autografando, tiraram fotos, assim, a gente tava sempre muito sorrindo juntos. Então ele postou depois a nossa foto, ele me dando o autógrafo, e escreveu uma poesia nessa postagem dessa foto. E daí eu quero ler ela. O nome é Agradeço. Essa foto é tão nós, difícil de mencionar o amor. Ela passa por uma construção permanente. A vida nos deu essa chance de transformar nossa amizade em algo puro, humano, sensível. Uma das coisas que me agrada nessa vida é poder olhar para o lado e ver quem caminha comigo. Tu certamente sempre se fez presente. Que nossos sonhos sigam se encontrando e que o amor de irmão que criamos seja nosso medalhão, nosso guia, nossa proteção. Silva Joemir. Sempre que olho para essa foto, eu comemoro o teu existir tão nobre. Agradeço. Que bonito, Lê, nossa. E ele tinha isso de encontrar com as pessoas, vou escrever um poema para ti agora. Daí ele pegava um papelzinho, uma caneta, ia lá e fazia um poema lindo para a pessoa que ele ou tinha acabado de conhecer, ou já conhecia há um tempo, mas naquele momento ali ele se inspirou. Essa coisa de fotografia também, ele tinha muito, de ver uma foto e se inspirar para fazer, de se inspirar em cenas, né? E escrever daí, né? Uhum. Nossa, muito bonito. Eu tenho um costume de dizer que poesia é tudo aquilo que nos move, né? E o Jô era total 24 horas movido por poesia, né? Ele era um ser totalmente poético, assim, né? Ele respirava poesia. Eu acho que ele estava sempre pensando e anotando coisas. E até pelo o número de produção que ele tem de poesias, né? Fora as que estão no livro, a gente sabe que tem várias coisas escritas ainda que, se tudo der certo, a gente vai colocar no mundo aí nos próximos anos. Mas eu acho que sim, que ele acordava e dormia pensando em poesia, criando, né? Sem dúvida. Obrigado por essas poesias que tu selecionou aí pra gente.
seguindo aqui na nossa roda do sarau, eu quero então cumprimentar a Mariá, que também é uma pessoa que foi muito importante na trajetória do Jô. A gente conheceu ela meio juntos, né? Ali no período da campanha de financiamento do livro Meus Quintais Imaginários. Foi por acaso, né, Mariá, que tu conheceu o Jô. Por acaso, gente. E eu queria já aproveitar e te perguntar sobre como é que foi esse encontro e também te perguntar qual o legado que o Jô deixou para ti. Começar pelo encontro, então. Foi muito do nada, porque o meu irmão conhecia o Joemir há mais tempo, porque a gente se criou em Palmares. E daí meu irmão tinha que fotografar o evento do Jô e ele não pôde ir porque ele estava meio doente. E eu falei, tá, eu vou. Daí eu fui. E teve um momento assim, tipo, 10 minutos depois de eu chegar, que ele falou, o Jô falou assim, alguém aqui conhece Palmares? E daí eu fiquei meio assustada, porque eu não sabia que ele sabia que eu era de Palmares. E eu levantei a mão assim, e ele falou, tu é neto do seu Carlinhos? E eu, sim. Foi muito engraçado. Ai, o Jô é uma pessoa muito especial, né? É impressionante. Não tem uma pessoa que eu conheça que não foi tocada pela energia do Jô, assim, de só conhecer o Jô e já parece que abrir um sorriso, só ver o Jô já dá um sorriso, sabe? É impressionante mesmo, porque ele... Quando eu conheci o Jô, eu tava ainda começando a pintar em umas coisas assim, experimentando. E o Jô foi a primeira pessoa a acreditar em mim. Nem eu acreditava em mim. E o Jô foi lá e acreditou em mim. E eu tenho certeza que hoje eu só acredito em mim porque eu tive muito do apoio do Jô, sabe? Ele... uma pessoa excepcional, assim. Muito... Gente, eu nunca vi ele bravo. Nunca vi o Jô bravo. Ele tava sempre... Não que estivesse sempre tudo bem, mas ele tava sempre tentando transformar as dores dele em uma coisa mais bonita, sabe? É maravilhoso isso. Ele tinha essa pacificação, né? Entre as coisas, as pessoas e sempre olhar para o lado otimista, assim. Várias vezes eu cheguei mais cabisbaixo com algum problema e ele também falou, por que tu não olha para esse lado, não vê esse ângulo, né, do teu problema e como ele pode ser solucionado. É uma característica também forte nele. E Mariá, o que tu trouxe para nós de poesias aí que falem do Jô? Eu trouxe um poema que está no livro dele, que foi o primeiro poema dele, na verdade, ele publicou no livro, se chama Legado de Criança. Sou uma criança guiada pelo amor. Tenho sensibilidade aguçada, vivencio sofrimento e dor. Sou alegre e autêntica. Quero deixar com que o tempo me guie. A descobrir se sou capaz de ouvir um não. Aprender com meus defeitos. Não os otimir por desapego. A viver de forma leve, sem que essas coisas tristes me peguem. A sorrir o tempo inteiro. Deixar um legado de amor ao mundo inteiro. Ele todo, né? Exatamente. É totalmente ele é autobiográfico, esse daí, total. Que bonito. Tem mais algum poema agora, não? Eu acho que eu vou deixar para depois. Pode ser? Então, seguindo aqui na nossa roda do sarau, eu quero cumprimentar também o Paulo Alonso, também nosso poeta, amigo, grande parceiro do Joemir, uma pessoa fundamental ali na produção do livro Meus Quintais Imaginários, que deu muita ajuda, muita orientação para o Jô. Paulo, tudo bem? Queria te perguntar qual é o legado que o nosso amigo Jô deixou na tua vida. Oi, Rafa, boa noite, amigos, boa noite a todo mundo. Queria agradecer também estar aqui e acho lindo, né, a gente ver o quanto que ele agregou assim, para todos nós e quanto que transformou, né, quanto que ele deixou para a gente. Assim. E o legado que ele deixou para mim, Rafa, eu fiquei pensando muito essa semana, né, que a gente organizou tudo isso e me veio muitas coisas, mas eu acho que eu consegui resumir em humildade e encanto,
são duas coisas que me chamam muita atenção quando eu penso nele, porque desde que eu conheci ele lá no viaduto da Salgado Filho, que ele estava contigo, e que a gente estava organizando a exposição, e que ele estava montando o sarau contigo, né, que iam produzir lá com o Renato também, sempre estava com o Renato junto, e ali movimentou algo também em mim, que todas falaram aqui também, que eu estava lançando meu primeiro livro, eu nem me via como um escritor, né, e tinha enganchado lá pela exposição, pelas ilustrações, e eu não me via como escritor, o livro estava vindo junto, mas quando conheci o Joemir, que ele adorou os meus textos e que ele se encantou por aquilo, eu me encantei com ele. Eu me vi um escritor através dos olhos dele, né? Ele sabia de cor meus poemas que eu não sabia, né? Eu acho isso era incrível, aquele brilho nos olhos que ele tinha. E ele me presenteou com isso, né? E isso abriu inúmeros outros presentes da nossa vida, assim. Um deles foi o livro dele, que a gente motivou junto, eu, Renato e ele, conversando sobre, vamos fazer uma campanha de financiamento coletivo para o teu também, vamos lançar assim, eu faço a arte, vamos lá, Joemir. E ele mesmo pegou essa motivação e jogou para frente, né? Conseguiu, levou a inúmeros outros sarais, enfim, né? Toda essa alegria, todo esse encanto que ele tinha de olhar o mundo e que encantava os outros também, e com uma humildade, né? Ele fazia a arte toda da vida dele com humildade, com uma simplicidade, assim, coisas simples, uma árvore, uma flor, um brilho no olho de uma pessoa virava poesia, né? Coisas super simples. E isso é o que me ensinou na poesia também, tu não precisa fazer algo complexo para ser poesia, viver é poesia, respirar é poesia, né? Então, isso me ensinou muito e sempre me vem à memória dele quando eu escrevo, quando eu estou produzindo, quando eu estou fazendo qualquer coisa, porque é a vida, né? Acho que esse é o legado que ele deixou para mim. Dúvida, a simplicidade dele, da poesia dele, né? De ver uma coisa incrível numa pequena coisa, num raio de sol, numa tarde, num encontro com um amigo, né? Em sentimentos também muito simples, assim, genuínos da gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E tu fez a capa também do livro, foi bom tu ter apontado, né? A capa do Meus Quintais é um desenho, uma pintura tua, né? Verdade. Isso, tá ali atrás do João, né? A arte ali do João. Foi interessante a produção dessa arte, porque eu estava preocupado de chegar em alguma coisa que ele gostasse, eu não estava num momento muito legal de pintar, e eu pensando, o que eu vou fazer para Meus Quintais, né? E eu comecei a rabiscar, e eu falei, vou fazer um esboço. E no que eu fiz um esboço e mandei para ele, falei, olha, vai com calma, é um pouquinho do que eu estou querendo, a gente ajusta qualquer coisa, se você não gostar. Ele falou, Paulo, é isso aí. Adorou, já começou a mandar para todo mundo e virou, né? Eu lembro, essa arte, ela representa a avó materna dele, né? Que é uma pessoa que foi muito importante na trajetória dele, que inspirou ele a escrever, que inspirou ele a criar, né? E é muito simbólico essa arte, assim, eu acho que quando eu imaginava, quando ele falava dos Meus Quintais, eu tinha também essa imagem na minha cabeça, e tu conseguiu transpor isso pro desenho, né, pra pintura, pra arte, e ficou uma capa linda e muito simbólica, assim, do que ele queria transmitir, né, com esse trabalho. Legal. E eu queria te perguntar o que tu então selecionou pra gente de poesia aí, para lembrar do nosso amigo. Eu reli tudo, né, que eu tinha dele aqui. Eu curiosamente encontrei um caderninho que eu tinha ontem à noite, de quando ele veio me visitar, e ele trouxe os textos dele para a gente reler e pensar, né, no projeto gráfico do livro. E antes dele ir embora, no dia seguinte, assim, ele pegou esse caderninho sem eu ver e rabiscou um texto, né? E esse texto, na verdade, não tem nome, só tem o texto e a dedicatória, que é o que eu vou ler para vocês, então.
Ar que passa pela janela. Levemente cruza a sala, toca minha alma. Eternizo o momento. Estou me sentindo sufocado, o ar sendo devorado pela falta de compreensão. Que solidão que eu sinto. Falta de motivação. Daqui quero sair correndo, direto para a imensidão, encontrar o ar lá fora, que é o melhor lugar. Poesia é vida. É meu jeito de amar. Lindo, meu Deus. Muito bonito, muito bonito. Obrigado por ter selecionado esse poema aí. Tem mais algum para essa rodada? Vamos ler um curtinho aqui do livro Pode dele, ser. que me vem muito esse olhar da natureza, né, que ele tinha mesmo morando numa cidade de concreto. Olha o trem. Vem aí o trem. Consigo ver ele passar sentado no sofá da sala. A janela aberta pega o seu rastro, que se perde no vão do vento. Faz aquele barulho todo charmoso, que lembra a vida no campo. E eu aqui nessa cidade, puro concreto e pouco afeto. Esse bucolismo urbano, né? Que lindo, que ótimo esse também, adorei. Então eu queria aproveitar para falar nesse momento do legado que o Jamil deixou para mim. Né? Eu estou hoje aqui como anfitrião, como mediador, não sou poeta, não crio, mas o Jamil deixou um legado muito simbólico e marcante na minha vida, que eu acho que algumas pessoas já falaram isso aqui hoje, né? Que foi esse incentivo em eu acreditar que eu poderia fazer as coisas que eu sonhava em fazer. Quando eu conheci o Jamil, eu trabalhava num lugar fechado, com produção cultural, um lugar que estava me limitando, que estava me engessando, sabe? Me podando até de certa forma. E quando eu conheci o Jô e ele veio com o projeto dos meus quintais, foi um turbilhão, assim, porque ele era um turbilhão e ele queria fazer as coisas tudo ao mesmo tempo, e aquela energia dele me contagiou e me fez sair, né? Ver o mundo lá fora, sair daquela bolha que eu tava e produzir saraus por toda a cidade e percorrer vários lugares, conhecer vários espaços, várias pessoas que me fizeram acreditar em mim mesmo como produtor cultural. Então, para além da amizade, para além das noites de áudios trocados e que ele me mandava música, que ele me mandava trecho de poesia que ele estava escrevendo, que ele já tinha escrito, e a parte de todos os sonhos que a gente tinha em realizar juntos, né, trabalhos juntos, livros, saraus, shows, discos que ele queria cantar também. Eu acho que o maior legado que ele deixou para mim também foi eu crer na minha capacidade. Eu acho que era uma coisa comum a ele. Ele incentivava as pessoas a fazerem o que elas amavam, o que elas sonhavam em fazer. Ele fez isso em vida, né? Ele saiu de uma cidade pequena, conheceu o país inteiro, eu acho. Talvez todos os estados do Brasil, acho que ele conheceu. Ele foi estudar, né? Foi fazer ciências atuariais na URGS, que eu acho muito louco, porque ele era uma pessoa totalmente das humanas e da poesia, mas ele também era bom, né, em economia, em cálculo. Ele teve uma trajetória política, né, com a militância, e ele, no final da vida, sem saber, resolveu entrar de cabeça na poesia. E fez o que fez um livro acontecer, por total esforço, por total vontade própria, e deixou esse legado de poesia, mas também acho que de uma história de superação e de uma pessoa que sonhou e realizou, né, o que é muito difícil. A gente tem, acho que todos nós temos as nossas utopias e dificilmente a gente coloca as coisas em práticas e realiza elas. E ele provou para mim que eu podia realizar todas as minhas utopias, os meus sonhos mais malucos. Fiquei um pouco emocionado aqui. Vamos fazer mais uma rodada, então, de poesias para o Jamil. Eu queria retomar, então, essa roda de poesia com o João. Com o João, o irmão dele. João, tu tem mais alguma coisa para nós lá aí? Essa já tá até sem voz já.
Vou ler o Balanço. Ele gostava bastante de dizer desse balanço. A poesia Balanço. Balanço. Me sinto em um balanço. Quando você passa, estou lá no alto. O sorriso fica leve. Tudo que me rodeia é paz e calmaria. Quando você deixa passar o balanço, para. O sorriso desaparece. Tudo que me rodeia é saudade e tristeza. Esse é um poema que ele gostava bastante. É verdade, gostava muito mesmo. João, queria agradecer já de antemão, tu está representando toda a família aí, né? Toda a família Silva. Queria agradecer muito a tua presença, é muito especial ter um irmão dele aqui. Vocês que são uma família muito unida, que ele vivia sempre falando muito de vocês, e do carinho e da comunhão que vocês tinham entre vocês. Muito obrigado por vir aqui e participar com a gente hoje. Então, seguindo aqui na nossa roda de poesias, Renatinho, queria saber se tem mais algum poema para nos trazer. Tu que foi um grande parceiro do Gemir, uma pessoa especialíssima. Eu também conheci vocês dois no mesma ocasião, talvez. Conheceu juntos, né? Né? E foi um grande encontro, assim, foi muito feliz aquela época da gente produzindo saraus lá no Ateliê 1 e também na produção do livro, no financiamento coletivo do livro, né? Foi muito especial. Também quero te agradecer por ter estado aqui com a gente hoje, muito importante a tua presença. E perguntar se você tem mais algum poema aí para nós. Tenho sim, claro. Eu separei então para esse segundo momento, eu separei 2 poemas que são poemas que a gente escreveu juntos, né, no último capítulo, não, a última sessão do livro, né, que são poemas que a gente escreveu juntos e onde tem alguns poemas meus também, que ele pediu que eu colocasse alguns poemas meus, né, para tu ver como o Joemir é uma pessoa de coração aberto, né, quer dizer, o livro é dele, mas ele também deu espaço para os poemas dos amigos dele, né. Então eu vou ler o primeiro, que se chama Estou por aí. Estou por aí, mas também sempre por aqui, porque a distância não é qualidade daquilo que foi unido pelas palavras. E sigo por perto, para que não escape jamais a vontade de viver, o desafio do querer, que ambos sustentem esse elo. Maravilhoso estar por perto de um ser tão luminoso. Então esse foi Estou por aí. Eu acho que esse poema hoje é um legado do Joemir, né? Como que ele quem diz que ainda está por aqui também entre nós, né? Continua Sem a presença dúvida. dele na nossa vida, né? Sem dúvida, continua, né? Com a poesia dele, com a presença dele, ele está aqui sem dúvida. Então o segundo poema então é Termos de Ter Esperança. Eu acho que essa questão da esperança para mim ficou também como um legado, assim, algo que foi muito marcante na maneira dele de ser, né? Então temos de ter esperança. Temos de ter esperança, sempre, mesmo em tempos nebulosos e nefastos. É preciso irmos de encontro ao nosso ser e clamar por um descanso. É preciso lutar contra si mesmo. É preciso gritar contra a ideia de que tudo é necessário porque nada é suficiente. É preciso alcançar a montanha mais alta da raiva e do medo e contemplar o seu desperdício do tempo da vida. Temos a energia sugada o tempo inteiro por coisas fúteis, bens materiais sendo mais importantes do que nossa própria vida, um machucando o outro. E onde isso tudo pode nos levar? Simplesmente a nenhum lugar. Que incrível esse, né? Totalmente contemporâneo, totalmente atual. Esse foi, inclusive, o primeiro poema, se eu não me engano, que a gente escreveu juntos, e foi muito engraçado, porque era algo que ele já tinha escrito, e eu adicionei, assim, né, um estrofe a mais, então a gente acabou construindo junto esse poema, né? Então foi o nosso início da nossa parceria, foi algo muito bacana, assim, de uma maneira muito natural, né? Que lindo. Tem um vídeo de vocês declamando esse poema juntos. A gente declamava, inclusive no final a gente falava juntinho, assim, né? Em um lugar. Eu lembro. Que legal. Seguindo aqui,
grande parceira também, que eu conheci o Gemir eu te conheci através do Gemir, né? Naquele sarau lá no Porto Carioca. E como tu falou, ele dizia, amigo, tu tem que conhecer essa pessoa. E ele me falava muito isso de ti também. E aquele dia foi um encontro, eu conheci mais gente muito legal aquele dia, tu foi uma delas. E eu queria saber se tem mais alguma poesia para nós. Sim, sempre que eu ia declamar com ele em algum sarau, ou quando a gente estava juntos, que ele queria me ouvir, que ele sempre pedia para me ouvir, que ele gostava, eu dizia para ele escolher, então, que poesia que ele queria que eu declamasse minha, né? E daí eu separei uma exatamente desse dia, que foi a abertura dos sarais, assim, uma de autoria minha, que ele gostava muito. Então, ela não tem nome, porque isso era uma coisa que eu sempre dizia pro Jô, que ele conseguia colocar nome nos poemas dele, eu não consigo. Não. Quando teus lábios tocaram nos meus, o corpo todo tremeu. Me senti com a alma lavada. Sabe aqueles beijos que te deixam molhada? Assim. E olha que eu nem esperava. Não esperava te encontrar e a gente se beijar. Não esperava que através da troca do olhar algo fosse rolar. Mesmo longe de ti, me sinto lubrificada, desejada, amada. Tu me olha e eu fico toda arrepiada. Chego a ficar com as pernas trêmulas com a tua chegada. Ei, pega teus trapos, junta com os meus e vamos morar lá em casa? Esse teu beijo me enfeitiçou, meu corpo enlaçou, me tornei escrava do que senti. E não me arrependo, não quero fugir, te quero aqui. Me lubrificando, me queimando, a gente gozando, se amando, explodindo de tanto amor. Juntamos as escovas de dentes e dividimos um cobertor. Eu uso tuas meias e o que mais tu propor. Te deixo com o maior pedaço da pizza, desde que tu seja minha. Veja bem, não quero que te ter como posse. Quero ter a tua companhia, mas que vem com esse teu sorriso sem graça e esse olhar que me abraça. A janta de hoje é comigo, mas tu faz teu colo, meu abrigo, vem, mora comigo. Esse texto é de meu autoria. Ah, que lindo. Ele amava essa poesia. Ele amava essa poesia. Sim. E me deu agora um déjà vu aqui, daquele dia no Porto Carioca. Meu Deus do céu. Que bonito. E as fotos que tem daquele dia do Porto Carioca, quando a gente declamava, a gente ficava se olhando de um jeito muito sensacional, assim, né? E tem várias fotos dos momentos da gente declamando, a gente se olhando, assim, era muito amor. Ele desenvolveu uma química, Lê, com as pessoas que ele chamava assim, contigo via isso, com o Renato, com algumas cantoras que participavam dos saraus dele também, era uma coisa que, sabe, ele desenvolveu uma química com as pessoas que era uma coisa muito dele, assim, que não é fácil, assim, um artista, né, um poeta se conectar às vezes com um parceiro ou com uma parceira ali no palco, né. Que bonito, adorei. Que bom que eu trouxe essa. E eu vou passar pro... Ele adorava. Então, seguindo aqui, Maria, tu tem mais alguma poesia pra gente? Eu tenho uma poesia do livro do Jô, que me lembra muito ele. Para mim, não tem poesia desse livro que me lembre mais ele. Se chama Notório. Eu posso notar em você uma leveza indiscutivelmente bela, o olhar pacificador, que calmamente mira as estrelas brilhando na noite. O sorriso singelo e acolhedor toca a alma de quem o presencia. E, para mim, não existe poema que seja mais a cara do que o Jô foi para mim, sabe? Que ele era bem isso. É uma energia maravilhosa, assim. É verdade, né? Tu falou em outro momento sobre ele às vezes demonstrar um pouco da tristeza. Era muito difícil ver ele triste, né? E Sim. Mesmo quando ele estava triste, ele tinha uma palavra já de consolo, né? Para ti ou para ele mesmo, né? Era uma característica muito forte dele, o otimismo. Verdade. Vamos seguir aqui então e pro Paulo. Paulo, mais algum poema que tu traga para nós? Eu tenho mais dois aqui. Na verdade, tinha vários, né, que eu queria ler, mas eu selecionei dois. Um deles é um dueto que a gente escreveu das nossas idas a cafés, que a gente, até em Guardanapo a gente fazia, e a gente passava os versos e ia construindo poemas. Um outro
O segundo é um poema meu que ele sabia de cor e que ele adorava muito e que eu não dava muita bola até ele ler, né? Hoje eu penso que ele tem que ser lido na voz dele, não porque é dele. Então eu vou ler primeiro aqui Luz nos Olhos, que é o dueto. Sei que tudo que eu queria era acordar com uma janela ensolarada e com um calor na pele e a luz nos olhos, sentindo o aroma das flores que o vento carinhosamente me trouxe, contemplando a natureza e toda a sua beleza, vivenciando os gestos, todas as emoções. A primavera lá fora. Agora acordo, desperto. Cedo ou tarde, as flores têm prazo de validade. E esse segundo poema chama Canção da Terra, e creio que foi um que ele e o Renato musicaram, né, Renato? E foi uma surpresa para mim, porque é um dos primeiros poemas que eu cheguei a escrever, isso foi em 2008, e na voz dele, esse poema ganhou uma outra entonação, uma outra magia, né? Virou uma outra poesia. É curtinho, mas é dedicado a ele. Canção da Terra. Ver o musgo crescer na pedra, a bromélia brotar, o vento romper a relva e o barco voar no mar. A gota cair na folha, o escrito se desmanchar, o sol insistir na volta e as nuvens num pio cessar. O tempo se abre, inflama, gaivota se alça e clama ao seu par a voar. Que lindo, Paulo, que lindo. Curtinho e marcante, né? Ele tinha, né, uns poemas bem curtinhos, os mais longos, né? Mas todos muito significativos. Muito obrigado por ter trazido esses poemas para a gente também. A gente tem um tempo aqui, né? Não pode se estender tanto. Eu ficaria aqui a noite inteira falando sobre o Joemir, lendo poemas dele, ou para ele, ou sobre ele, ou criação, né, de vocês em comum. Eu também separei aqui um poema que não sei se não vai ser fácil ler ele, porque esse poema eu recebi através de um direct de Instagram, acho que 2 meses antes do falecimento dele. Foi uma das últimas vezes que a gente se falou, né? A gente, naquele último ano de vida dele, eu estava trabalhando e a gente não estava conseguindo se ver muito, mas sempre conectados e sempre interagindo pela internet. Então eu queria encerrar essa roda de poesia em homenagem ao Joemir Silva, ao nosso amigo poeta, que segue vivo entre nós, que segue a poesia dele cercando os nossos dias e fazendo dessa estada aqui algo um pouco menos pesado. Essa poesia que eu trago aqui para encerrar essa roda, em homenagem a ele, se chama Um Singelo Até Logo. E é assim: você não foi embora, é apenas um período de tempo que nos separa, nos limita diante da realidade humana, que pede que nós aqui tenhamos força para suportar sua ausência. Nunca tive medo de te perder, mas a tua partida repentina deixou um vazio, que é preenchido com a certeza de que nos encontraremos novamente. Nada supre a falta que tu me faz, absolutamente nada, mas eu vou seguir aqui, vivenciando as emoções, criando novos laços, crescendo enquanto ser humano, para que eu tenha condições de encarar os próximos passos. E foi essa última mensagem, uma das últimas mensagens que ele me deixou, e até hoje eu volto nesse poema, assim, eu acho que ele talvez sabia ou não, mas eu acho que essa mensagem, quando eu postei ela nas minhas redes, já sabendo da partida da matéria dele,
eu acho que tocou muita gente e acalentou muitas pessoas, né? Que é uma mensagem dele de até logo, né? Para as pessoas que amavam ele, que foram tocadas pela arte dele. Queria terminar nesse tom assim, emotivo, mas jamais triste, jamais para baixo, porque ele não era isso. Eu acho que um artista, um poeta, jamais morre, né? Ele se mantém vivo através da obra dele, da poesia dele. E também artistas, para mim, são pessoas iluminadas, especiais, que quando partem desse plano, elas viram estrelas. É assim que eu penso, é assim que eu lido com a não presença física dele aqui. E queria agradecer, gente, a todos que vieram aqui. João, Maria, Letícia, Paulo, Renato. Muito obrigado por terem estado aqui com a gente hoje, fazer esse sarau de celebração, né, de homenagem a esse grande amigo nosso. E queria saber se vocês têm uma mensagem para deixar agora, antes da gente encerrar. Então, Rafa, acho que para finalizar, assim, com a parte de trás do livro dele, que tem essa foto maravilhosa, e daí que diz: a poesia é meu alimento, a música é a fonte onde me banho. Sem elas eu não sou nada, simplesmente não existo. Então eu acho que é isso, assim, não conseguia pensar em arte, e ainda não consigo pensar em arte e não lembrar do Joemir, e essa parte representa muito o que ele representa para nós, assim, né, escutando relatos da galera toda. Então eu acho que é isso, assim. E gratidão por essas trocas, né. Era isso que ele sempre fez e continua fazendo, né. Ele é o cara. Obrigado, Lê, obrigado. Quem mais? Vou orientando aqui, tá, gente? Pode falar, Maria, então. Eu percebi ao longo do nosso encontro hoje que a coisa que o jogo mais me ensinou, na marra, assim mesmo, que eu era péssima com isso, é a ter esperança. E desde que ele começou a botar essas ideias na minha cabeça, a diferença que teve, sabe? De toda maneira que o Jô tocou minha vida foi uma maneira positiva. É isso, sabe? Cada pedacinho dele que ainda tá em mim é um pedacinho de amor e alegria. Obrigado, Maria, que lindo, que lindo. Ai, vamos lá. Renatinho. Oi, eu acho que para fechar, assim, tem o final do prefácio que eu escrevi para o livro. Eu acho que diz muito, assim, do legado do Joemir. Então eu queria ler só esse estrofezinho pequeno, que eu acho que esse é o legado que permanece, né? Mesmo após a morte material, eu acho que esse legado continua. Então, no prefácio diz assim: da parte do autor, pode-se considerar seu sonho de criança realizado. Deixou, nessas próximas páginas que seguirão, um legado de amor que vale o mundo inteiro. A partir de hoje, ganhamos mais 100 quintais imaginários vagando por cidades e erguendo novas áreas de lazer para a poesia interna de cada um de seus leitores. Em sua simplicidade poética, despreocupada com formas complexas e atenciosa aos sentimentos humanos, temos um verdadeiro poeta popular, cujo nome certamente estará na boca do povo. Então eu acho que isso diz muito do Joemir, né? Eu acho que ele era realmente um poeta popular, de uma forma muito simples, né? Despreocupado com essas questões de métricas e complexidades. E eu acho que o Joemir, ele foi e é ainda um símbolo e um estímulo, né, para muitos outros poetas populares aí que virão de origens humildes, né? Então eu acho que isso fica muito marcado, assim, na trajetória do Joemir. Que lindo, Renato, exatamente isso. Um poeta popular que está aí para inspirar, que serve de inspiração, que inspirou a gente, né? E que pode inspirar tantas outras pessoas. Muito obrigado. Certeza. Muito obrigado, Renato. Eu que agradeço. Paulinho, a última mensagem que tu nos deixa aqui hoje. Perto do que já falaram é difícil, né? Mas eu reforço
esse poeta que via tudo poesia, né? E em cada pessoa, em cada olhar, em cada palavra, em cada gesto, tudo para ele virava poesia. E em vez de ver pedras, a gente vê flores, né? Eu acho que fica para mim, e sei que todos que ele tocou de alguma forma e que ele vive na memória, vive flores, né? Vivem flores em vez de pedras, em vez de dificuldades, porque ele passava dificuldades, muita coisa do que ele escreveu mostrava os dilemas da vida dele, mas ele deixava isso tudo belo, né? Mostrava a beleza que existia em viver, em existir, em escrever, em produzir arte, em cantar, em tudo que ele fazia. Então, eu deixo ainda mais nesses tempos que a gente vive, da gente olhar as coisas de uma outra forma, né? Olhar com os olhos da arte. E quero agradecer a participação e a produção desse material, e que venham muitos outros aí para lembrar que a arte não morre, né? Obrigado. Obrigado, Paulo. Com certeza virão muitas coisas aí envolvendo o Jô nos próximos anos. A gente tem vários projetos e vamos fazer eles acontecer. Eu queria agradecer especialmente ao João por estar aqui hoje, representando toda a família Silva. João, muito obrigado. Manda um beijo, um abraço muito apertado na tua mãe, nas tuas irmãs e nos teus irmãos, sobrinhos. E dizer que é para vocês também que a gente está fazendo esse sarau aqui hoje, tá? Talvez, eu espero que, de alguma maneira, isso acabe um pouquinho os corações de vocês, que eu sei que ainda estão amildados, ainda estão doloridos. E queria te agradecer, especialmente, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Rafael, que agradeço, Deus de sempre, né? Eu falei Deus do início lá, né? Que eu senti muito feliz em ter sido convidado. E também agradecer a vocês, né? Sem vocês não teria todo esse cenário, todas essas coisas que ele amava, essas flores aí atrás, as poesias, o Paulo ali também dizendo, né? No meio de tudo que a gente vive hoje, eu acho que a gente tem que viver um pouco também da arte, da cultura, da poesia. E era coisa que ele sempre deixava pra gente, né? Sempre dizia pra gente viver mais. Como, por exemplo, não quero me prolongar muito, sabe, pessoas que estavam desacreditadas no que faziam, ele chegava e dizia, não, tu vai conseguir. E acho que foi isso que empurrou muita gente. Muita gente tinha medo de mostrar que queria aquilo, e ele não, ele dizia, não, vai que tu vai conseguir. E eu acho que ele deixou isso pra gente, e a gente tem que vivenciar dia a dia, pensar mais no próximo, ter amor mais no próximo, não ter pensamentos, eu não gosto dessa pessoa porque ela é isso, por aquilo, por cor, ou por raça, ou por não sei o quê. É amar, a gente tem que amar mais, tem que abraçar mais, é o que falta muito hoje em dia no ser humano, e isso tudo ele deixou no livro dele, né, gente? Não é nem preciso eu dizer para vocês, porque fala muito aqui em amor, em sentir falta, na partida, tudo ele deixou no livro dele, tudo está no livro dele, e eu acho que foi isso que eu tenho para deixar aqui para vocês, porque eu não sei mais o que falar, porque foi muitas coisas que ele fez e a gente acaba se perdendo. E antes de tudo, agradecer também a produção, muito mesmo, o Renato também, um grande amigo, esteve aqui em casa também, comeu bastante arroz e feijão daquela vez que ele esteve aqui, e também a Letícia, muito bem recebida, a Letícia, a Mariá também, todos. Sintam todos abraçados pela família Silva, e pode ter certeza que todos vão estar em nossos corações desde sempre. Desde o início que ele falou em vocês vão estar em nossos corações, todos vocês. E muito obrigado pelo convite. Obrigado, João, obrigado mesmo. Foi muito especial essa noite aqui, relembrar o Jô. A gente com certeza segue conectados e vamos fazer muitas coisas ainda para homenagear e lembrar a poesia do Jô. Eu acho que a gente nunca precisou tanto de poesia, tanto de cultura, tanto de pensamentos, de ideias, de palavras sensíveis no momento que a gente está passando. Então, que bom poder promover, de alguma forma, favorecer o encontro em um evento virtual como esse.
Muito obrigado a todos. Eu queria também agradecer aqui ao Thiago Valentini, que está na nossa produção técnica aqui, fazendo isso tudo acontecer. E queria pedir para vocês abrirem os microfones e dar uma salva de palmas para o Joemir. Vamos? Vamos lá. Vamos lá. É isso, gente. Muito obrigado